Tá, né? Tá aqui. Tá bem baixinho. O celular não gosto de mexer nele, não. Não gosto não. Tá? Então, vamos começar dando boa noite a todos presenciais e os que estão online, encarnados e desencarnados, né? E para iniciarmos, nós vamos começar com os avisos, começando pela segunda-feira, que temos o estudo das ervas, às 18 horas. Às terças-feiras, nós temos o estudo de Joana de Anjos, às 19. Na quarta-feira, nós temos nossa mediúnica, que é 19h30. Aliás, não é 19 horas, que é o horário normal. E a quinta-feira, nós temos o estudo o atendimento fraterno às 17 horas, temos estudo do Livro dos Espíritos a partir das 18 até 18h40, até 18h40, 45. E às 19 horas, que é esse horário, as nossas doutrinárias. Às sextas-feiras, nós temos estudo mediúnico, às 17 horas, também online. E aos sábados nós temos atendimento fraterno a partir das 15 horas. E às 16, e logo em seguida tem também o atendimento que dentro das doutrinárias faz parte do atendimento fraterno, que começa desde as 15 e tem a doutrinária, se tiver alguém para ser atendido, está dentro deste horário. Depois nós temos também uma vibração. E no terceiro domingo de cada mês, nós temos a nossa sopa fraterna, que é confeccionada aqui e entregue também aqui, também na nossa casa. Bom, e agora, fazer uma leitura aqui do livro Irmão José, Vigiai e Orai. Eu abri aqui, nem sempre o melhor caminho é o que possui menos obstáculos. A decisão correta é a que se toma sem se prejudicar. Uma vida sem lutas é uma vida tranquila. Uma deficiência significa limitação. O impedimento é prejuízo. A surpresa desagradável tem consequências infelizes. O sonho que se alcança é o êxito que se espera. A lágrima que se derrama é dor insuportável na alma. A cruz pesa mais do que aparenta. A queixa sistemática tem fundamento. E nem sempre passos firmes demonstram retidão de preceitos. Bom, e nessa harmonia, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre amado, ao mentor espiritual desta casa, Felipe Martins, e a todos os mentores desta casa, que nos assiste, nos acompanha, nos fortalece nas nossas dificuldades, e que também nós agradecemos nas nossas alegrias. Gratidão por estarmos aqui mais uma vez, nesta noite, para mais um banquete, que é a nossa doutrinária. Gratidão pela nossa irmã Lívia, vai nos falar hoje de um tema importante, e que possamos perseverar no bem, no amor de Jesus. E agora, gratidão a todos os benfeitores e a todo o amparo divino, e pedimos a permissão para darmos por iniciado a tarefa de hoje à noite, que é a nossa palestra. E a nossa irmã Lívia vai nos falar: caminhar com fé, eu vou, viu? Um tema de uma música, quem sabe nós não vamos cantar também. Vou passar para ela.
Boa noite. Meu nome é Lívia, sou trabalhadora da Federação Espírita Piauí. Ligue para mim, tá? Veja aí, Beltrita. Para mim, tá. Para poder gravar também. Tá do som também, da transmissão. Então, meus amigos, meu nome é Lívia. E eu estou aqui na Casa Feliz Martins. Agora, depois pedi a gente ler se todo mundo puder deixar o microfone lá para a gente, porque o silêncio virtual também ajuda o silêncio da gente. Bem, meus amigos, minhas amigas, meu nome é Lívia, estou aqui na Casa Felipe Martins, mais uma vez, com imenso prazer, com alegria, né, de retornar nessa casa, para a gente, nessa quinta-feira, nessas primeiras semanas do ano, refletir um pouco sobre o tema da fé. Caminhar com fé, caminhando com fé eu vou. Estamos iniciando mais um ano. Sabemos que no plano espiritual não existe essa divisão em ciclos, em anos, mas aqui na Terra nós ainda precisamos desses ciclos que nos ajudam a renovar a esperança, passar novos planos, novas metas. E então, começar o ano refletindo sobre a fé é muito importante para nós, para poder realizarmos aquilo que a gente planeja, seja no aspecto da vida aqui terreno, mas principalmente no aspecto espiritual. Então, a gente vai trazer algumas reflexões à luz do Evangelho, à luz de Jesus Cristo, para nós aqui hoje à noite. Quando Jesus esteve no Monte Tabor, subiu no Monte Tabor com os apóstolos Pedro, Tiago e João, naquela aparição de Elias e de Moisés ao seu lado, que impressionou bastante, que inclusive deu origem ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre reencarnação. Logo após ele descer, ele subiu no cume ali no Monte Tabor, houve a transfiguração e ele desceu. Quando ele desceu, ele tinha deixado os outros discípulos lá, ele não subiu com todos. E esses outros discípulos estavam com uma multidão, porque por onde Jesus passava, havia uma turba, multidões de pessoas, querendo ouvir dele uma palavra de esperança, querendo obter uma cura, ver quem era aquela pessoa, aquele homem, né? De quem se falava tanto e que fazia tantas maravilhas. Quando Jesus desceu, ele então viu que estava havendo um alvoroço. Né? E o que era esse alvoroço? Era um pai com um filho, que o Evangelho descreve como lunático. Embora a gente saiba que esse não seja talvez o termo mais adequado à luz, né, da ciência moderna. Mas lá está assim, por isso nós trazemos dessa forma. E Jesus, então, perguntou o que estava acontecendo. E o homem disse: Senhor, meu filho é lunático, ele ora cai no fogo, ora cai na água, ele não se domina. Levei-o aos teus apóstolos, mas eles não o curaram. Se o podes, cura-o. E então Jesus disse ao homem: Se eu posso, tudo é possível para aquele que tem fé, para aquele que crê. E então o homem disse: Eu creio, Senhor. Socorre meu filho, socorre a minha incredulidade. E então Jesus Cristo, em questão de segundos, conseguiu retirar o filho daquele senhor da situação de obsessão. O filho se acalmou, e então os discípulos que haviam tentado e não conseguido ficaram, como a gente diz aqui no Nordeste, como no Piauí, principalmente encabulados, né? Ficaram encabulados. Por que eles não conseguiram? E então Jesus disse:
é porque não tinhais fé. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela te obedeceria. Quantos ensinamentos existem nessa passagem evangélica? O grão de mostarda, que é considerado um dos menores grãos, uma das menores sementes do mundo, tem de 2 a 3 milímetros, produz uma árvore gigante. Jesus comparou o poder da nossa fé com o poder do grão de mostarda, de produzir uma árvore fulgurante, uma árvore enorme. Basto um pouquinho. Jesus nos mostrou nessa parábola, nessa comparação com o grão de mostarda, do que é capaz uma fé ardente. Uma fé ardente nas mãos operosas, no coração e na mente do espírito que tem fé, pode produzir grandes coisas, inclusive curas. Porque os apóstolos, eles tinham a mesma possibilidade de imprimir, de realizar aquela cura. Mas por que eles não conseguiram? Jesus disse, por falta de fé. E Joana de Ângeles, no livro Jesus no Evangelho, a luz da psicologia profunda, ela tem um capítulo em que ela disseca essa passagem do Evangelho e ela explica por que Jesus conseguiu e os apóstolos não. E ela nos diz que faltou aos apóstolos a profundeza da confiança, a profundidade da fé, uma fé profunda. Porque ela explica que eles tinham todas as possibilidades para conseguir aquela cura. Mas eles não tinham a confiança profunda. E por que Jesus conseguiu? Porque Jesus tem absoluta confiança nele próprio e em Deus. Porque Jesus envolveu aquele espírito que obsediava o jovem em amor, em compaixão. Aquele espírito, ele já era um espírito agressivo, violento, tanto que estava obsediando o outro violentamente. Então, ele já era acostumado com palavras rudes, grossas, incisivas, que era o que foi que os apóstolos tentaram. E você tratar um espírito assim, da mesma forma que ele é, não surte nenhum efeito. Porque é 6 por meia dúzia, como se diz popularmente. Ele já está acostumado, isso não assusta. É preciso que se imprima algo diferente. E o que foi de diferente que Jesus fez? A fé e a compaixão e o amor. Que envolveu aquele espírito em questão de segundos, ele desistiu de continuar obsediando aquele rapaz. Então, você vê, os apóstolos tinham a mesma possibilidade, mas pela falta de profundidade, de confiança, não obtiveram a cura. E é essa a primeira reflexão, o primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês aqui, nesse 2023, sobre fé. Fé sobre o aspecto da confiança. Não aquela confiança presunçosa, que já parece com orgulho, que já parece até com fanatismo, aquele excesso de confiança. Mas a confiança de que você sabe, de que você não está só, de que você é capaz, de que vai acontecer o melhor, de que se não for a sua vontade que vença, se for a vontade divina, é porque é o melhor para você. A confiança de que o que quer que aconteça vai ser o melhor. Se não acontecer a nossa vontade, é porque era melhor dessa forma. É diferente do fanatismo, porque a fé ela precisa ser raciocinada. Ela não pode ser cega. Por exemplo, por que eu digo que eu tenho fé e eu não sei nadar, eu vou banhar no Rio Paranaíba? Não, eu tenho fé, vai dar fé. Não. Isso é fanatismo, isso é cegueira. Não, a fé, ela é
raciocinada. E é por isso que muitas pessoas, muitos de nós temos dificuldade em potencializar a fé, porque a fé é inata. Ela já vem conosco. Precisamos desenvolvê-la. E muitas pessoas têm dificuldade, não é pela falta de capacidade de desenvolver a fé, é pela forma como a fé é demonstrada por algumas crenças, algumas religiões, com todo respeito. Quando a doutrina espírita vem nos colocar de forma raciocinada, nos pedir para pensar, para estudar sobre aquilo em que a gente acredita, nós adquirimos confiança naquilo. Eu confio que meu familiar que desencarnou ainda vai se reencontrar comigo, porque eu estudei, eu sei como funciona a reencarnação, eu sei como funciona que só quem morre é o corpo e não o espírito. O estudo nos dá a confiança naquilo em que você acredita. É diferente da fé cega, que você chegaria para Dona Socorro é o seguinte, a partir de hoje só tem reencarnação. Mas por que, Lívia? Porque é isso aí, reencarnação. Ou então você contasse uma coisa absurda. Ou então se eu contasse alguma coisa absurda, que a gente chama às vezes até de dogmas, coisas que são surreais, que a ciência já demonstrou que não acontecem. Que até para você falar com uma criança, apresentar fé para uma criança, hoje em dia você tem que mostrar para a criança o porquê. Ela vai perguntar, mas por que, tia? Mas por que é assim? Ela não recebe, ela não tem recepção para uma coisa que seja muito fantástica, que fuja da racionalidade. Então, até os espíritos que estão reencarnando agora, estão reencarnando querendo também ser raciocinados, todos nós. Quando raciocinamos, adquirimos compreensão sobre aquilo em que a gente acredita e a gente confia. A gente confia que aquele ente querido que está, às vezes, doente, em estado terminal no hospital, ali é só o corpo, não é o espírito. Se a gente não tiver estudo, se a gente não tiver raciocínio sobre o que está acontecendo, sobre a nossa fé, a gente não vai entender, a gente vai sofrer mais. Nunca mais vou ver meu ente querido. Então, a fé não adianta só dizer assim, Davi, tenha fé, que a gente tem essa mania, né? Quando alguém está passando por um momento difícil, porque tem fé. A fé a gente não impõe, a gente não consegue impor a ninguém. Embora que dentro de cada um de nós tenha essa chama, essa centelha, mas a gente não impõe. A gente tem estudo aqui, como nós achamos que temos fé que nós somos determinadas situações que Que a gente é sempre testado na nossa fé. E quanto mais a gente estuda, mais a gente é testado, né? Mas é importante que a gente vá desenvolvendo a fé raciocinada, a fé junto com a razão, para que a gente adquira essa confiança. Outro exemplo de confiança que nós vemos no Evangelho é aquela passagem que está no Evangelho de Lucas, se eu não estiver enganado, que é quando a mulher com fluxo sanguíneo ininterrupto há 12 anos se aproxima do Cristo. Jesus, por onde passava, tinha multidão tocando nele, querendo falar com ele. E naquele momento, tanta gente ali próximo a ele, inclusive os próprios discípulos, ele sentiu que alguém tinha tocado na sua túnica, na sua veste. E olha que muitas pessoas tocavam nele, mas um toque em especial chamou a atenção dele. E então ele vira para os discípulos e diz assim: alguém me tocou, porque senti sair de mim uma força diferente, uma força muito forte. Quem me tocou? E os discípulos então disseram: olha, Senhor, tanta gente aqui, como que a gente vai saber? Não tem como saber. Aí ele disse: mas alguém me tocou de maneira diferente. E então, a mulher, que há 12 anos tinha um fluxo sanguíneo, que já tinha gasto todas as suas economias com medicações da época, com tratamento médico da época, ela se apresentou a Jesus. Fui eu, Cristo, e contou sua história.
contou que na hora que tocou no Cristo, obteve a cura. Bastou tocar. Tamanha a energia, tamanha a mediunidade, a capacidade do Cristo de imprimir cura. Mas não só por isso. Tamanha a sua confiança no que ela estava fazendo, no que ela foi buscar. Ela tinha plena convicção de que aquele homem poderia lhe curar. Porque muitos também fizeram a mesma coisa e não necessariamente conseguiram. Foi a confiança dela. E aí Jesus diz a ela, quando ela se apresenta e explica: vai em paz, filha, a tua fé te curou. Veja só, Jesus nunca dizia, eu te curei. A tua fé te curou. Porque embora ele tivesse todo o poder, toda a capacidade de curar alguém, sozinho ele não era capaz se a pessoa não tivesse a confiança, a fé. E aí eu pergunto para a gente, para nós, quantos de nós, mesmo sendo espíritas, às vezes não temos confiança no que nós fazemos dentro da casa espírita, às vezes não passa. Ou quantas pessoas que vêm de fora, entram pela primeira vez na casa espírita, pensam assim, quando a gente fala sobre paz, ficam desconfiados, pensam mais que é misticismo, e então fala assim, raciocina assim, não, eu vou testar se esse passo dos espíritos, se isso é verdade. Vamos ver se é verdade. E a pessoa senta perante o passista com dúvidas, com uma fé vacilante. Esse passe vai funcionar? A pessoa vem 4, 5, 10, 5 vezes para casa espírita e diz, nada mudou, eu não senti nada, continuo do mesmo jeito. Porque ela não tinha uma postura de confiança íntima. Ela duvidava. Ela estava na loteria. Se der certo, ótimo. Se não der, também. Assim como o passista, quando vai ceder suas energias, ele pode ter feito a melhor alimentação, mais leve. Ele pode ter feito suas preces, ter feito seu estudo, seu evangelho antes. Mas se ele não confiar que aquilo que está acontecendo é um passe, que ele está realmente transmitindo energias dele e dos espíritos assistentes, ele não vai conseguir repassar essas energias. Ele também precisa ter confiança no que ele está fazendo. Então, confiança, meus amigos, é o primeiro aspecto da fé. Será que tudo que eu quero para 2023 eu estou colocando confiança? Eu quero, nesse 2023, me engajar mais na sopa. Eu confio que vai dar certo. Meus horários estão aí, muito cheios, mas eu confio que vai dar certo. Eu quero um emprego. Será que você está confiando em você, confiando realmente em Deus? No livro O Consolador, Emmanuel, na questão 354, ele é perguntado sobre o que é a fé, como definir a fé. E ele tem um texto longo, eu não trouxe o texto todo, porque é uma resposta longa do Emmanuel. Mas ele fala assim, que a fé é quando você deixa de dizer eu creio, para você dizer eu sei. Por isso, meus amigos e minhas amigas, é importante demais o estudo. Porque acreditar, todos nós acreditamos em alguma coisa. Confiar naquilo é completamente diferente. A dona Fournier, ela acredita que eu existo, eu estou aqui na frente dela, mas confiar em mim requer uma construção, requer um laço, requer um sacrifício, requer uma abnegação, requer um trabalho. Então, Emmanuel diz, fé, quando a gente deixa de falar, eu creio, eu acredito em reencarnação, eu acredito que o Espírito é eterno,
A gente dizer, eu sei que o espírito é eterno. Eu sei que só quem morre é o corpo. Isso é o que nos dá confiança. Por isso que é tão importante o estudo para nós. E Emmanuel continua dizendo que a fé é a postura da confiança que sabe que pode enfrentar todas as dificuldades. É a confiança íntima de enfrentar a dificuldade junto com a humildade, de reconhecer que existe a sabedoria divina, de dizer, Senhor, faça-te a tua vontade, porque ela é melhor que a minha. Veja só, já estamos falando de outro aspecto da fé, a humildade. Porque fé não é pensar que tudo vai ser do jeito que a gente está pedindo para Deus. É justamente essa postura de entrega. Senhor, eu estou aqui, estou passando por essa tormenta, por essa tempestade. Me ajuda a passar por ela. Eu confio que aqui está acontecendo o que é melhor para mim. É como Emmanuel diz no livro Pão Nosso, que a fé, o cristão que tem fé é aquele cristão que, conhecendo as lições do Cristo, retira delas o aprendizado necessário e aplica esses aprendizados nas situações reais, nas situações concretas. Será que a gente, na hora da tormenta, na hora que a nossa fé é testada, a gente realmente está aplicando o que Jesus nos mostrou, nos exemplificou? E com a humildade de Jesus, que nunca dizia, eu te curei, que dizia, a tua fé te curou. Quando a gente fala do aspecto da humildade da fé, a gente lembra do livro Há 2000 anos, da coleção Romance Germânico. No livro Há 2000 anos, Emmanuel nos conta que ele tinha, na encarnação como Públio Lentulus, eu não sei se todo mundo aqui já leu Há 2000 anos, quem não leu, por favor, leia, que é uma leitura maravilhosa. É meu livro favorito, na verdade. E ainda tem como ler aquele livro, você pode repetir, mas você sempre se emociona, né? Várias vezes. E então, Emmanuel era casado, era o senador Públio Lentulus, e para senador romano que foi para a região da Galileia, porque sua filhinha estava doente. E os médicos de Roma aconselharam ele a ir para uma cidade que tivesse o clima da Galileia. Quem sabe sua filhinha obteria a cura. Quando ele chegou lá, coincidiu que foi justamente essa época de Jesus, em que Jesus estava, né, naqueles últimos anos mais operosos da sua missão aqui na Terra. E então, a esposa de Emmanuel ouvia muito falar de Jesus, junto com a pessoa que trabalhava na casa dele. E ela ouvia falar que ele fazia curas, e ela pediu a Emmanuel, Públio, chamaram como ele era naquela encarnação, Públio. Só que Públio era muito orgulhoso. Ele acreditava realmente na sua superioridade por conta da sua posição de senador. E ela pedia, Públio, chama Cristo, convida ele para vir em nossa casa. Quem sabe ele não. Ele cura tanta gente. Quem sabe ele não cura nossa filha? E ele muito relutante, né? Porque um senador romano, alguém que fazia parte do governo romano, o Império Romano estava ali dominando aquela região. Naquela época, se dirigir ao Nazareno, aquele homem de sandália, aquele homem simplório, na visão deles era um homem tão simplório, da ignorância, né? E então ele tinha aquele orgulho de não, jamais, o que vão falar de mim? Mas ela pede tanto, com tanto amor, que ele diz assim um dia, tá bom, eu vou, mas vou dar um jeito de ninguém ser visto. Eu não ser visto.
eu vou dar uma voltinha. Se eu topar, como quem diz assim, se eu topar com ele, eu falo com ele. Se não, eu volto para casa. E então, no livro, ele conta que no entardecer, por volta de 18 horas, ele saiu. E era um horário de grande movimento nas ruas. E ele começou a caminhar e não encontrava o Cristo. Deu uma hora ele caminhando, ele sentou numa pedra. E ele disse que quando sentou, ele entrou num estado assim diferente. Parecia um sonho, mas não era um sonho. E então ele viu Jesus. E é aí justamente que eu digo que esse livro, ele não só é um romance de Emmanuel, ele não só serve como ensinamento sobre as muitas lições que ele tem sobre a história de Emmanuel, mas ele também é um documento histórico, porque ele tem a descrição de Jesus. Né? A gente vê tanta descrição de Jesus como um homem louro de olhos azuis, e ali, por nós espíritas, confiamos, não só acreditamos, confiamos naquilo que é uma obra mediúnica, então confiamos na descrição que Emmanuel dá do Cristo. Ele conta a beleza de Jesus, fascinante, o olhar doce, sereno, que Jesus tinha cabelo castanho, olhos castanhos, né? Ele não era loiro. E ele descreve, então, muito, historicamente, é muito importante essa parte do livro também. E aí ele conta que Jesus, ele não fala nada, ele começa a pensar assim, eita, ele fala aramaico, eu falo latim, como é que eu vou me comunicar com ele? Mas Jesus imprime com ele uma comunicação de pensamento. Ele não sabe como ele entendeu o que Jesus falou. Jesus falou assim, Públio, era melhor que viestes me procurar às claras, no dia, na frente de todos, para que aprendeste de uma única vez e para toda a tua vida a lição mais preciosa da fé. E ele prossegue. Eu vim aqui até você, atrás do seu coração desde todo. Infeliz, né? Desde todo infeliz. Mas ainda assim, não é por ti, por tua causa, que estou aqui e que tua filha obterás a cura. Porque ele ainda é muito orgulhoso, ainda tens orgulho da terra. Tua filha será curada pelo amor e pela fé ardente de tua esposa. Porque a fé divina, ele continuou, e basta uma centelha dela para pulverizar todo orgulho e a vaidade da fé. Veja só, a esposa dele tinha ficado em casa. E depois, no passo seguinte do livro, ele explica que ela tinha ficado fazendo prece. E aí, de longe, à distância, a fé dela, a confiança em Jesus era tamanha que a fé dela à distância foi suficiente para que Jesus operasse. E Jesus disse para ele que por ele próprio ele não poderia ir do Emmanuel. Desenvolver a fé naquele momento não era pela fé dele, porque ele tinha tanto orgulho que ele não poderia desenvolver a fé, porque o orgulho é inimigo da fé. Como é que eu vou ter fé sem humildade? Porque para eu ter fé, eu preciso confiar e conceber que existe uma potência superior a mim. Então, uma pessoa orgulhosa tem muita dificuldade de ter fé, porque ela precisa confiar numa potência superior. Tem gente que tem fé, mas só em si mesmo, que na verdade não é fé. Ela acha que ela própria por si é capaz de tudo, que não precisa de ninguém. Quando as coisas dão certo, mal sabe ela que é a espiritualidade amiga interferindo em favor dela. E então, voltando ao livro, quando Emmanuel retorna para casa, que ele vai procurar pela esposa e a filha,
Ele tinha deixado a filha deitada, ele se depara com a cena da esposa com a filha no colo, a filha com um semblante sereno, de criança feliz. E aí ela explica à esposa, a Flávia, que é a filha, ela estava deitada. De repente ela me chamou e disse que estava sentindo alguém tocar na sua face. Logo depois ela levantou-se e sentou na cama. Está desde essa hora bem mais animada, como se estivesse, não, estando curada. Veja só, a distância, a fé de Lívia, eu disse o nome dela, que eu sempre evito dizer, dar spoiler no nome, mas já disse, era tamanha, era tão grande, que foi capaz de operar a cura. Enquanto que o orgulho do seu marido era um empecilho se dependesse só dele. Então, aqui a gente vê esse segundo aspecto muito importante para a gente desenvolver a fé, além da confiança irrestrita. A humildade. Humildade de reconhecer que a gente precisa de Deus, que a gente tem uma potência superior com quem contar, com a qual contar, que sozinhos nós não somos nada. Qualquer planejamento que a gente tenha feito para esse ano, nenhum a gente vai conseguir sozinho. Nenhum. Seja no âmbito pessoal, familiar, profissional, espiritual, nossas metas como espírito, eu quero para mim nesse ano. Sozinhos a gente não consegue, a gente precisa ter essa humildade de reconhecer isso. E aí tem um terceiro aspecto da fé, sobre o qual eu quero falar, que eu me recordo muito desse aspecto, numa passagem que também está no Evangelho de Lucas, que é quando Jesus quer passar de um lado para o outro de um lago, e ele pede aos discípulos um barco. Os discípulos pegam um barco, eles entram na embarcação e Jesus dorme, tira um cochilo. Os discípulos ficam acordados, vem uma tempestade, muito vento, muita água, a embarcação começa a ser inundada e os discípulos começam a ficar em desespero, aflição. E o que eles fazem? Ao invés de tentar salvar a embarcação, eles vão acordar o mestre. Mestre, mestre, estamos perecendo, o barco está afundando. Eu acho que é daí que vem essa expressão, gente, o barco afundando, quando a gente quer dizer que uma coisa vai cair. O barco está afundando, vamos perecer. Então, Jesus acorda, levanta, ordena a água e ao vento que se acalme, a natureza obedece e os discípulos ficam assim, boquiabertos. Jesus diz a eles: onde está a vossa fé? Como quem pergunta: onde está a vossa confiança íntima? Por que não acreditaram em vocês, que vocês eram capazes disso? Onde está a vossa atitude? Porque vocês mesmos não tomaram atitude. Porque não basta a gente ter confiança, a gente ter humildade. A fé, ela não é, como toda virtude, ela não é passiva, ela é ativa. Ela exige de nós um esforço. E para a gente obter qualquer conquista, seja material ou espiritual, requer esforço da nossa parte, atitude. Porque Jesus ajuda, a família ajuda, os amigos ajudam, os amigos da casa espírita ajudam. Mas se a gente nada fizer, a gente não vai conseguir nada, sair do lugar jamais. Fé não é passividade, mas sentar e achar que só de pedir a Deus e confiar e ter humildade, tudo vai se desenvolver como a gente espera, como a gente precisa. A fé requer atitude. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele diz isso, né? Que a fé não é de todos. Ela requer sacrifício para a gente construir. Ele diz: Jesus vai te ajudar. Teus amigos e tua família vão te ajudar. Mas é necessário também a tua atitude. Então, a gente precisa, para desenvolver a nossa fé,
confiança irrestrita, humildade de quem sabe que vai acontecer o que é preciso para a nossa evolução e atitude. Fazer por onde? É como a gente diz para as crianças, né? Não basta pedir para tirar 10 na prova de matemática, porque se você não estudar, a espiritualidade amiga não tem nem de onde tirar da sua cabeça os elementos para você fazer a resposta correta, né? Não adianta. Então, precisamos ter atitude. Testemunhar realmente a nossa fé, como Cristo fez na hora mais difícil da humanidade, que foi o Calvário. Jesus Cristo, ele não, naquele momento crucial, em que ele foi humilhado, torturado, crucificado, cuspiram na cara dele, zombaram dele com a cruz de com a coroa de espinhos, foi torturado. Ele teve uma postura de fé, de confiança que aquilo estava acontecendo por uma razão. Ele estava testemunhando a fé dele em Deus, porque precisa ter muita confiança no que lhe espera e na missão cumprida, para você saber bem sofrer, sem reclamar, sem revidar. É justamente o não só creio, eu sei que o que me espera, se eu passar por isso, o que me espera é melhor, o que me espera é um aprendizado, o que me espera é a lição que eu vou deixar para quem está me vendo testemunhar isso. E foi isso que Cristo fez. Ele não pediu nenhuma prerrogativa, ele não alegou nenhuma prerrogativa especial, ele não enviou substituto para o Calvário, ele não sacrificou animais no lugar dele, não, para ir no lugar dele. Ele próprio foi e passou por aquilo. E é aqui que eu trago, para finalizar, o exemplo de Tomé, porque não dá para a gente falar sobre fé sem falar de Tomé, essa figura evangélica, que é sempre relacionada a acreditar ou não acreditar. No livro Boa Nova, Humberto de Campos nos conta o seguinte, que Tomé, como todos nós sabemos, ele tinha assim, uma postura tanto vacilante em relação ao Evangelho, em relação ao futuro do Evangelho, a fé, a confiança. E então, ele acreditava que para Jesus implementar o Evangelho na Terra, era preciso que Jesus saísse convencendo a todo mundo de que ele era capaz de produzir coisas maravilhosas, prodigiosas. Então, ele sempre chegava para Cristo e dizia assim, Cristo, ali os fariseus querem falar contigo. Vai lá, dá um sinal para eles. Dá um sinal no sentido de faz ali um milagre, uma coisa assim miraculosa, uma coisa mirabolante, para eles verem o teu poder. Ele queria demonstração de poder do Cristo, do poder espiritual do Cristo. E Jesus, conhecendo os seus discípulos, sempre dizia, Tomé, se eles não creem em Deus, pelo que eu falo, eles também não vão acreditar pelo que eu falo. E Jesus sempre refutou. Até que Cristo passou pelo Calvário. E como vocês sabem, naquele momento, só o discípulo João acompanhou, junto de Maria, de cara e peito aberto ali a crucificação. Os demais discípulos se afastaram com medo de também serem sacrificados. E alguns só depois foram retornando, acompanhando de longe. Tomé foi um deles. Ele se afastou com medo, só que o remorso bateu. E aí, então, ele decidiu acompanhar a crucificação. Mas ele se disfarçou. Humberto de Campos conta que ele se disfarçou completamente. Ele não queria ser reconhecido. Mas no íntimo ele estava muito angustiado. E ele começou a acompanhar Jesus naquele momento até a crucificação. Quando Jesus foi colocado lá no alto da cruz, ele se aproximou mais do Cristo, Cristo o reconheceu e disse assim, Tomé, no Evangelho de Deus, um sinal
é o do nosso verdadeiro testemunho de fé. A verdadeira prova sobre o que era o Evangelho era o testemunho que Jesus estava dando naquele momento, de sofrer com a confiança irrestrita e com humildade, porque Jesus, Espírito Perfeito, estava sendo injustiçado por nós imperfeitos. Haja humildade para suportar o que ele suportou de nós. E então ele disse: Tomé, o sinal é o testemunho, o sacrifício de nós próprios. E então, como vocês sabem, o Cristo se desmaterializou, depois apareceu para os discípulos, primeiro para Maria Madalena, para alguns outros discípulos. Dessa primeira vez, Tomé não viu, mas ele começou a ouvir dizer dos discípulos: Olha, o Cristo apareceu, o Cristo apareceu. E ele não acreditava. Só acredito vendo, só acredito se eu tocar nas chagas, só acredito se eu tocar aqui no corpo dele. E então, 8 dias depois, Jesus apareceu. Eles todos estavam reunidos. E Jesus falou aquela frase tão famosa, né? A paz esteja convosco. E disse, foi até Tomé e disse: Tomé, toca minhas mãos, toca minha pleura. E aí ele vai e toca. Jesus disse: Tomé, agora que vês, acreditas? E ele diz: Eu creio, Senhor, eu acredito. E aí Jesus diz para ele: Estás acreditando porque estás me vendo, mas bem-aventurados os que creem sem ver. Bem-aventurados, meus irmãos, minhas irmãs, seremos nós, se nós realmente desenvolvermos essa confiança irrestrita em Deus, na nossa evolução, na vontade divina, com humildade, sem ver. Quem compreende aquilo em que acredita não precisa ver, porque o simples fato de nós entendermos como funciona a reencarnação, como funcionam os laços familiares, como funciona uma obsessão, como funciona uma comunicação mediúnica, o estudo, o esclarecimento sobre isso é suficiente, mesmo que nós não vejamos a Jesus, mesmo que nós não vejamos a Deus. Onde está tudo isso para a gente acreditar além do estudo? No mundo. Quando a gente olha para a beleza da terra, para tantas belezas que a terra tem, quando a gente olha para outro ser humano, para alguém que a gente ama, não tem como, sem ver, mesmo sem ver a Deus, não ter fé, não confiar que existe uma potência superior e uma razão, um motivo sublime para a gente estar aqui e passar por tudo que a gente faz. Então, eu desejo para todos nós que saibamos desenvolver ainda mais com essas reflexões que não encerram aqui, que são de todo dia, que a gente saiba desenvolver ainda mais esses aspectos da fé, a confiança, a humildade e principalmente também a nossa atitude, para que esse grãozinho de mostarda realmente se transforme numa árvore frondosa, maravilhosa, que dá uma sombra, um conforto para a gente enfrentar a nossa vida terrena. Essa é a nossa mensagem de hoje. Que caminhemos com fé em 2023 e sempre. Muito obrigada.
O álcool. Então, nós temos que agradecer a Lívia, né, por este tema, por ela ter discorrido muito boa, porque realmente é um tema que nós precisamos estar sempre relembrando para nos fortalecer, porque às vezes nós pensamos que realmente nós temos fé e quando nós somos provados, é que às vezes a gente vê que ainda a fé ainda é tão pequena e que precisa a gente realmente ter essa confiança e tudo. Foi muito esclarecedora as informações que ela passou e que nós possamos não esquecer, né? O importante é isso. Esquecer e buscar esta confiança em Deus, em tudo que nós precisamos realmente praticá-lo. Bom, e agora nós, com estes agradecimentos, nós temos que agradecer para encerrar, né, ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade de luz, que está sempre a nos ajudar, nos fortalecendo nos momentos difíceis, nos momentos alegres, e que nós possamos realmente buscar a fé. A fé está dentro de cada um de nós. E que cada um possa desenvolver, cada um de nós, desenvolver e para que possamos trilhar sempre no caminho do bem. Gratidão, Jesus, gratidão aos mentores da nossa casa, por mais uma doutrinária, por mais um trabalho nessa área de Jesus, que possamos estarmos perseverantes, estarmos aqui, perseverante de buscar a fé, a caridade e todas as filhas do amor que tanto precisamos cultivar. Sabemos que é difícil a prática ainda completa, mas que cada dia nós possamos exercitar mais um pouquinho com estes ensinamentos de alegria, de fé, que nós estamos aqui temporariamente. É isso que nós precisamos também acreditar, que somos filhos do mesmo Pai e espíritos eternos, que precisamos aproveitar estes momentos nesta escola bendita, que é o planeta Terra. Gratidão, para que possamos voltar aos nossos lares equilibrados e harmoniosos. Que Jesus nos acompanhe e nos ajude a vencer a nós mesmos e as dificuldades. Que assim seja, graças a Deus. E uma boa noite a todos, encarnados e desencarnados, a todos que se encontram online e os presenciais. Uma boa noite, Joseane, Arlete, né? E a Beirinha, que estão online. Boa noite, Joseane. Obrigada.